da vida. Sejam bem-vindos a mais uma tarde aqui em Pause. Dimas, muito obrigado pela sua presença. Eu lembro quando você sofreu aquele acidente, que ano era? 2000. Perdão, 2020. 2020. Fatídico ano 2020, né? Nos anos 2020, né? Você é uma figura pública aqui no Ceará, muita gente acompanhou, né? A gente já acompanhou, foi um momento de muita comoção. E eu queria que você lembrasse aqui, contasse a história, para quem nos acompanha, para quem não conhece, como foi que aconteceu tudo? Bem, primeiro, boa tarde, um prazer estar aqui com você, um privilégio, compartilhando não só da sua companhia aqui, da sua audiência. Foi o ano de 2020 e eu estava, e tem um certo estigma quando se fala desse acidente, porque envolve motocicleta, né? Eu estava no Rally dos Sertões, eu não estava competindo na prova, eu estava realmente de motocicleta, mas eu fui para fazer apoio da equipe que eu já tinha competido em 2018 com os amigos. Era muito mais um momento de passeio, né? E longe de competição. E no primeiro dia, que foi o dia 31 de outubro de 2020, eu saí, inclusive saí mais cedo do que a equipe, porque mesmo fazendo apoio, tem uma certa pressa, o tempo é curto. Eu saí mais cedo porque justamente eu queria andar devagar pela Serra da Canastra. Por uma questão de saudosismo, de experiências lá passadas na Serra da Canastra, eu queria sair mais cedo, passear com tempo, olhar, ver paisagens, etc. Então, eu saí sozinho, antes de todo mundo, e por volta, eu saí de madrugadinha, acho que por volta de um pouco mais de 4 horas da manhã, alguma coisa desse tipo, entre 4 e 5 horas da manhã. Eu não tenho memória de nada, tá? Eu sei da sequência dos episódios depois de ir ouvindo todos os relatos e juntando todas as peças, né? Mas eu não tenho nenhuma memória, isso é importante registrar. Do acidente, 48 horas antes, tudo sumiu. Exatamente 48. Então você não lembra do momento você acordando, se vestindo, pegando a moto para acompanhar seus... Nada. Eu passei 2 dias na estrutura do rally. Era auge da segunda onda da Covid, então tinha que fazer os testes, fazia 2 testes para poder entrar na chamada, na bolha, vamos dizer assim, que acho que era como chamavam, da estrutura do rally, ou seja, quem entra lá não pode mais sair, entra testado, não podia mais sair, era a tese que eles tinham lá para tentar dar, foi o que eles criaram para dar um pouco mais de proteção. Eu lembro até eu chegar lá, cheguei, lembro de fazer o teste, a memória começa a sumir, lembro de eu chegar, já não lembro de ver todo mundo, algum episódio ou outro, mas assim, já vai sumindo ali. Aí eu passei 2 dias lá, não lembro de nada. Parti para esse primeiro dia não ter nenhuma memória disso tudo. Então, quando era próximo, mais ou menos ali 11h30 da manhã, alguma coisa assim, próximo de meio-dia, alguma coisa aconteceu. Apesar de que eu estava na moto, e eu fui agradecer as pessoas que eu vou brevemente relatar que me socorreram, com o relato deles, eu pude ir somando algumas coisas e entender a dinâmica em parte, porque uma parte principal a gente nunca vai saber exatamente. Tinha uma turma de bicicleta, de ciclistas, eles passaram, e eu não estou em trecho de competição, lembre-se que eu estou num caminho paralelo, eu vou para pontos que se encontram com a equipe para dar apoio quando necessário. Então eu estava seguindo um caminho desse de apoio. E o pessoal do apoio está sempre apressado. Então eles me disseram o seguinte, olha, a primeira diferença que a gente reparou em você é que você não estava correndo tanto. Todo mundo passa muito rápido, aquilo causa incômodo, levanta poeira e tal, era uma estrada de terra. E você não estava correndo tanto, você nos cumprimentou, as bicicletas passaram, e tinha uma ponte, que eu já vi imagens dessa ponte, nunca mais fui ao local, mas eu já vi imagens, tinha uma ponte de madeira, coisa de uns 5 metros, 6 metros, daquelas que só passa um carro por vez, um veículo por vez. Atrás desses ciclistas vinha um carro de apoio, com 2 esposas e, salvo engano, 2 crianças também no carro. Como só passa um por vez, eu parei e o outro carro parou também, então não há nenhuma velocidade envolvida na dinâmica do acidente, eu estava parado. Ficou aquela coisa, quem vai primeiro, eu acabei indo primeiro. Ela insistiu, ela me relatou isso depois, me deu sinal, alguma coisa assim, e eu, então, parti. Ela disse, olha, quando estava no meio, você estava no meio da ponte, devagarzinho, eu tinha acabado de arrancar com a moto, ela falou, olha, por um instante eu não estava imaginando que vinha um acidente, não estava tão atento. Eu imaginei que você tinha mergulhado, porque era um rio, passava embaixo, um rio rasinho. No meio da ponte a moto deitou para um lado e você pulou lá embaixo. Então ela, por um instante, ficou sem entender, o que é isso? O que aconteceu? Parou um pouco. Ficou na ponte e você caiu. E eu caí. Aí ela desceu do carro, ainda meio sem entender o que é que está se passando, e foi em cima da ponte. Até porque ela não tinha jeito de passar, porque minha moto ficou ali e impedia ela de passar. Quando ela olhou lá embaixo,
eu estava, a água rasinha, um espelho d'água, eu ia morrendo afogado num espelho d'água. Eu estava deitado de bruço, com a cara para dentro d'água, ela começou a gritar, disse que uma vez eu ainda levantei a cabeça para tentar levantar, assim, ainda olhando para baixo, mas levantei a cabeça e desisti e fiquei. Foi então que ela se desesperou, começou a gritar, as bicicletas já estavam longe, já não haviam mais. Dentro desse momento que ela estava gritando, 2 deles tinham parado, e aí vai entrar, nós vamos falar bastante coisa aqui de fé ou não, né? Tem bastante coisa interessante aí nesse episódio. Mas 2 deles ouviram, pararam para pegar água, alguma coisa assim, ouviram e ficaram na dúvida, poxa, parece que a Miriam gritando e tal. Quando foram percebendo que era ela mesmo, vieram, voltando para ver o que precisava de ajuda. Era uma descida, quando viram lá de cima, ele disse que, olha, eu não vi nem a sua moto. Quando eu vi ela em cima da ponte apontando lá para baixo, acho que ele pensou na criança, não sei o que ele pensou, nem ele falou, não sei nem como é que eu desci, porque tem lá uns 5 metros de altura e não tem lugar para descer, tem uma espécie de uma falésia, vamos dizer assim, mas com vegetação e tal, né? Ele falou, não sei nem como é que eu desci, quando eu vi eu estava lá embaixo e já estava te socorrendo. 2 ciclistas desceram, o Marcelo e o... Oh, meu Deus, me deu um branco aqui agora, já eu vou me lembrar o nome dele, só me deu um branco agora, mas enfim, 2 ciclistas desceram. E esses 2 tinham feito aqueles cursos de socorrista que a gente faz obrigatório nas empresas, há pouquíssimo tempo, estavam com tudo fresco na memória. Aí me socorreram, levou uns 5 minutos, então é uma mistura de, eu não sei se eu tive lá em cima uma queda de pressão, se alguma coisa escorregou da moto, o que é que foi. Eu tive um trauma, a cabeça tinha um edema forte, eu quebrei um dente, eu fiz uma cicatriz aqui no rosto, eu devo ter batido de cara, mas não me lembro de nada. E também me afoguei, fiquei lá uns 4, 5 minutos debaixo d'água. Então ele disse que chegou e começou a fazer os procedimentos para tentar me ressuscitar. Eu tive 3 paradas cardíacas, uma delas eu fiquei 40 minutos, pelo relato dele próprio. Uma das coisas que talvez tenha me ajudado muito, a água gelada, já me disseram que pode ter ajudado, porque eu não tenho sequela, não tem nada, é meio inexplicável. Como é que você fica? Vocês, né? Lá no barranco, lá embaixo. Lá embaixo, eles não conseguiam me tirar da água, era uma água rasinha, mas eu estava muito pesado, acho que eles tinham medo de me manipular ali, aconteceu alguma coisa. E aí eu fiquei lá e eles ficaram, um respirando na boca, fazendo respiração boca a boca, o outro fazendo massagem cardíaca. Aí disse que teve esses episódios, aí ele meio que desistia, porque falava, olha, tem muito tempo já, ele não volta a respirar. Infelizmente ele faleceu. A Miriam lá em cima não deixava ele parar, esposa de um deles, Marlinho era o outro. E já tinha chegado, pouco tempo depois, chegou uma pessoa da minha equipe, veja bem, um mecânico, que é meu amigo, mora perto da minha casa, trabalha pertinho da minha casa, desceu, não sabia como ajudar, não tinha o que ele fazer, mas ele também não deixava, ficava ali meio que incentivando, não para não, que já chega o socorro. Aí começou, por conta da água gelada da serra, eu comecei a ficar com as extremidades escuras, né, vai pretejando por conta de circulação, e ele dizia, olha, ele já está, né, não tem mais salvação. Aí a Miriam, todo mundo que passava lá em cima, ela pedia ajuda. Aí passou um carro, ela falou, olha, está tendo esse problema, ele falou, não, eu não tenho o que fazer, mas eu tenho um cobertor térmico aqui desses de alumínio e tal. Jogou, eles me embrulharam nesse cobertor, adiantou, que começou a voltar a cor. Essa história é incrível. Enfim, aí conseguiram chegar o helicóptero veio. Ah, você foi resgatado de helicóptero, resgatado de helicóptero para o hospital. Com um respirador manual, colocaram, aí me levaram para o hospital em Passos, que é referência local, a Santa Casa de Passos era referência local, inclusive, para Covid. Fila de respirador e tal, e eu não podia chegar lá e dizer, ó, vai ter um respirador amanhã.